Entre 2000 e 2010, a economia portuguesa teve um crescimento anémico. Portugal atrasou-se no contexto competitivo da globalização, numa fase histórica em que muitas foram as economias que encontraram o caminho do crescimento e da prosperidade. Entre 1996 e 2009, o déficit externo médio anual foi de cerca de 9%, o que gerou um grande aumento da dívida externa, que cresceu mais de 10 vezes neste período. Em 16 anos, o PS governou 13, de 1995 a 2011. Durante décadas, Portugal endividou-se externamente ano após ano. O país empobrecia silenciosamente. Em 2012, o governo PSD-CDS conseguiu inverter a situação, abrindo caminho à redução da dívida externa. O saldo da balança corrente passou finalmente a positivo, o que não acontecia desde 1969. Portugal registrou em 2009 e 2010 déficits orçamentais na ordem dos 10% do PIB, que, associados ao crescimento reduzido da economia e ao elevado custo da dívida pública, tornaram o pedido de ajuda inevitável. Até ao final de 2015, o governo estima ter reduzido o déficit herdado em 15 mil milhões de euros. Este esforço de consolidação orçamental é essencial para que os juros da dívida pública possam continuar em níveis baixos e, assim, consolidar o regresso de Portugal ao financiamento regular em mercado. A redução da despesa pública deve ser equilibrada e abrangente. Deve ocorrer em todas as rúbricas da despesa, desde o investimento público ao funcionamento do Estado. Mas as rúbricas de despesa com pessoal e prestações sociais têm também de ser afetadas na medida em que representarão, em 2015, mais de 70% da despesa pública primária. A assinatura do Programa de Resgate do Governo Socialista em 2011 determinou o congelamento do salário mínimo nacional. O nosso governo não hesitou, após recuperar fechar o Programa de Resgate, em aumentar o salário mínimo nacional para 505 euros. Trata-se do maior aumento do salário mínimo dos últimos 5 anos, consubstanciando um aumento de 4,1% face ao valor de 485 euros. Entre 2012 e 2015, os valores das pensões mínimas aumentaram 6,3%, sendo certo que 36% dos pensionistas verão aumentadas as suas pensões este ano. Todas estas pensões tinham sido congeladas pelo governo anterior em 2011. Desde 2011, foram implementadas um conjunto de medidas específicas em determinados setores que visam assegurar a participação de todos os agentes económicos no esforço de ajustamento. A redução da terminação móvel no setor das telecomunicações e nas margens das farmacêuticas. Acresce que foi com o Governo que a tributação das taxas liberatórias para os rendimentos de capital para 2014 passaram de 20% e 21,5% para 28%, permanecendo em 2015. De 2009 a 2013, Portugal teve um decréscimo do PIB. Em 2014, Portugal cresceu 0,9% e para 2015 prevê-se que cresça 1,6%. Foi o desenvolvimento estrutural da economia que permitiu que presenciássemos a um dos maiores ciclos de criação de emprego dos últimos 15 anos. A evolução positiva dos números do desemprego é mérito dos portugueses, sustentada nas reformas estruturais e nas políticas de promoção do emprego deste governo. O governo definiu e aprovou o Plano Nacional de Implementação da Garantia Jovem, que garante a mais de 152 mil jovens estágios profissionais, aprendizagem dual e apoios à contratação, entre outros incentivos. Já a reforma do IRC tem por base uma redução progressiva da taxa de IRC, diminuindo 4 pontos percentuais de 2013 para 2015, de 25% para 21%. Prevê-se que possa atingir nos próximos anos uma taxa de 17% para PMEs. Esta redução cobre 90% das empresas portuguesas. Com o objetivo do equilíbrio das contribuições de todos os agentes económicos, a reforma do IRC estabelece o alargamento da base de rendimentos tributáveis nas grandes empresas, sobretudo as com endividamento excessivo, mas excluindo as micro e PMEs. Esta reforma está associada à simplificação dos modelos fiscais do IRC. A OCDE estima que as reformas estruturais deverão ter um efeito positivo de cerca de 3,5 pontos percentuais no PIB potencial de Portugal até 2020.
Portugal iniciou, a partir do segundo trimestre de 2013, um processo de recuperação, o qual deve ser consolidado nos próximos anos. A retoma beneficiou das reformas efetuadas entre 2011 nas várias dimensões do Programa de Ajustamento: consolidação orçamental, estabilidade financeira e transformação estrutural da economia. Foram todas estas reformas que construíram as bases para uma estratégia de crescimento sustentado. Para continuar a atingir estes objetivos, Portugal deve continuar uma estratégia destinada a promover a reindustrialização nacional, centrada na competitividade e na valorização da produção nacional, com enfoque no reforço das exportações, na intensificação da captação do investimento privado, interno e estrangeiro, e na melhoria dos níveis de qualificação do capital humano. É também crucial prosseguir as políticas de estabilização financeira. A Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego 2014-2020 tem como objetivo agregador atingir um crescimento sustentável da economia nacional assente nos seguintes eixos: na reindustrialização, no investimento, na exportação, no emprego, na qualificação e na investigação, no desenvolvimento e inovação. Para ajudar a atingir os objetivos definidos na Estratégia de Fomento Industrial para o Crescimento e o Emprego, o país conta com um novo quadro comunitário de apoio denominado Portugal 2020, um instrumento de 25,23 mil milhões de euros até 2020, que constituirá uma alavanca determinante para o crescimento económico e para a promoção do emprego e coesão social. A visão está definida: garantir uma trajetória de crescimento e de emprego. A intervenção dos fundos europeus estruturais e de investimento subordinar-se-ão a uma lógica de intervenção organizada em torno de domínios temáticos: competitividade e internacionalização, inclusão social e emprego, capital humano, sustentabilidade e eficiência no uso de recursos, e duas dimensões de natureza transversal: reforma da administração pública e territorialização das políticas. Prioridade à competitividade e internacionalização. Concentração neste domínio de mais de 40% das verbas. Mais indústria, melhor economia. Mais emprego, melhor Portugal. Portugal tem esperança. Portugal está no rumo certo.